Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV+, afiliada da TV Cultura em Cuiabá. Estamos de volta com mais um programa GW100 na sua noite de domingo. E sempre trazendo temas importantes, pertinentes à sociedade e que trazem aí mais informação para você, telespectador. Hoje o nosso tema é Escola Sem Partido e temos aí como abordagem Escola Sem Partido para quem? E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui conosco o professor mestre Fábio Bezerra, que é professor do Cefet de Minas Gerais. Fábio que está aqui em Mato Grosso, né, numa série de atividades da educação, fazendo falas tanto sobre a questão da Escola Sem Partido, como também sobre a questão do Plano Curricular Nacional, né? Fábio é coordenador do Núcleo de Estudos em Educação, Trabalho e Tecnologia no Sudoeste de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Estamos também aqui, né, conosco com a professora Marilane Costa, professora mestre, que é professora com formação em pedagogia e atualmente a professora Marilane é também diretora de graduação na Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Mato Grosso. Lane, seja bem-vinda no programa GW100. Obrigada. E também estamos aqui, né, com o professor Vitório Galli, que também é deputado federal. O deputado Vitório Galli, que é aí, né, foi diretor executivo da Faculdade FEIX, que é uma faculdade de teologia e de filosofia aqui em Mato Grosso, é deputado federal aqui, presidente do PSL em Mato Grosso, e que vem fazendo aí essa discussão sobre a escola sem partido no cenário nacional e também aqui no cenário local. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite, obrigado. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso programa. Eu acho que tentando já fazer essa abordagem com a nossa temática. Escola sem partido para quem, né? E aí, diante disso, até retomar, né, como o projeto de lei ele vem sendo abordado. Para alguns, escola sem partido. Para outros, lei da mordaça. Então, quero passar aqui para os nossos convidados para a gente poder tratar aqui desse tema. E aí, Fábio, escola sem partido para quem? Escola sem partido ou lei da mordaça? Lei da mordaça. Sem sombra de dúvida, é a lei da mordaça. Primeiro, é uma questão que acho que é fundamental deixar claro. Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas e obrigado pelo convite. Primeiro, tem que deixar claro que já existe um conjunto de leis em todo o país, todas as secretarias estaduais de educação, eu presumo que também todas as secretarias municipais de educação, já existem leis e um conjunto de regras que regularizam a relação entre o educador e o educando, inclusive prevendo punições para qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de excesso na prática pedagógica. Até a LDB já previa isso desde a década de 90 do século passado, até antes da LDB. Então a primeira questão que se coloca é para que criar uma nova lei que não é prescritiva, ela é restritiva, e isso é muito sério, porque não é uma prescrição, uma orientação do que deve ser feito, mas restringe, inclusive, a prática docente, não do direito de expressão, mas a prática docente na sua organização, na sua atuação, da melhor forma, cátedra, né, a liberdade de cátedra do professor, da melhor forma de abordar assuntos que são assuntos pertinentes e que nós não podemos tampar o sol com a peneira. A questão do preconceito racial, do preconceito de gênero que existe no país, do feminicídio, né, porque nós vivemos um país de uma cultura ainda muito conservadora e o machismo ainda é muito presente, e isso não está presente apenas nas novelas, na nossa vizinhança, está presente do lado da nossa casa. E a escola, que não é o único espaço de organização e discussão de valores morais, existem outros espaços, como espaço comunitário, espaço familiar, espaço religioso, mas a escola ela tem também um dever, porque nós formamos cidadãos, ela tem um dever de abordar esses temas, e abordar de forma lúcida, abordar de forma corajosa, abordar de forma respeitosa. As leis elas existem. A proposta da Escola Sem Partido, ela não é uma proposta que apresenta prescrições de como fazer, mas restrições do que não fazer. A questão de que, ao fazer essas restrições, ela impede os professores, ela acaba criando um assédio moral, inclusive ao conjunto dos professores, a direção da escola e ao objetivo da educação em si, de ter liberdade de cátedra, de abordar determinados assuntos, determinados temas, com a criticidade devida. E não é apenas a questão moral, né? A questão do ensino de ciências ele passa a ser prejudicado também. A questão do debate de análise crítica da história passa a ser abordado e passa a ser prejudicado, porque se não coadunar
com ponto de vista ou opinião ideológica de um determinado grupo ou de um determinado conjunto de pessoas que estão ali presentes também, a escola é um espaço democrático, a gente tem que entender isso, né? Todo o conjunto da discussão passa a ser prejudicado. Pra você ter uma ideia, aí finalizando, né? Eu acho que é um assunto muito interessante e importante, ainda mais que nós estamos do lado aqui do professor Vitório, que é um professor, foi coordenador na Faculdade de Teologia e Filosofia. Nós sabemos que nós vivemos num país onde mais de 80% da população brasileira é religiosa. E isso a gente tem que respeitar, porque a religião ela traz valores importantes para a vida do dia a dia das pessoas, do cotidiano, das suas relações sociais. Mas não temos apenas uma única religião. Nós temos a religião católica, as religiões evangélicas, as afrodescendentes. Temos no Brasil pessoas que professam o islamismo, o budismo, ateus e outras religiões de menor envergadura, mas que num país democrático elas estão devidamente presentes, representadas e respeitadas. Bem, o espaço da escola é o espaço da crítica, é o espaço da análise científica da realidade social. Quando nós, por exemplo, da área de biologia, da área de história, vamos abordar o desenvolvimento e evolução humana, nós partimos de um pressuposto da avaliação científica, o que não anula a possibilidade de você dialogar, por exemplo, com outras teorias, como as teorias criacionistas. Mas se nós formos abordar as teorias criacionistas, que não são cobradas em vestibular, não são cobradas no Enem, porque esse é do fórum íntimo, né, das pessoas, e nós temos que respeitar isso, porque cada um tem a sua opinião e o seu credo religioso. Então nós vamos ter que abordar todas as teorias criacionistas. A teoria criacionista de tradição judaico-cristã, as teorias criacionistas da matriz africana, do candomblé e da umbanda. Temos que então abordar também as teorias criacionistas da concepção budista. Então não podemos apenas vincular apenas uma observação, uma leitura de teoria criacionista. A lei, ela acaba, de alguma forma, cerceando o direito de cátedra do professor abordar da melhor forma possível a ciência e todo o conjunto normativo teórico que orienta a nossa interpretação do mundo, né, e principalmente a nossa compreensão, a nossa formação enquanto cidadãos, e acaba, de certa forma, reduzindo o espaço de observação crítica de outras teorias para sedimentar apenas uma teoria, para sedimentar apenas uma visão ideológica. Então, essa interpretação que a escola sem partido é uma escola que propõe livrar a conceituação teórica das escolas de ideologias, na realidade ela acaba subsumindo a uma ideologia, mais conservadora, mais restritiva, mais presente, vinculada por outros espaços que são sim ideológicos, que não é o da escola. Ok, Fábio. Passar a palavra agora para a professora Alane Costa, né? Inclusive, assim, interessante que a Alane, ela também faz essa discussão enquanto alguém que está na gestão, dentro da estrutura burocrática de uma instituição, que é o caso aqui do Instituto Federal de Mato Grosso. Bom, agradecer o convite, né, desse espaço para estarmos aqui, além do debate, né, mas tendo a oportunidade de esclarecer para a população. Nosso entendimento é que a escola sem partido, né, o debate da escola sem partido, ele vem escamoteando, né, uma discussão que é mais profunda, né, em relação à escola pública, né, à educação no Brasil. Nós entendemos que a escola sem partido é um movimento, né, inclusive com essas características mesmo de movimento, né, que guarda em si concepções ideológicas, por mais que se negue, né, que seja um movimento ideológico, né, e que contrapõe algo que nós já conquistamos na Constituição Federal de 88, está lá previsto no artigo 206 da Constituição Federal, que nós temos, né, o direito de ensinar e de aprender, que nós temos pluralidade de ideias, né, concepções diferentes de ideias, né, e a escola é este espaço dessa discussão, né. A escola sem partido, ela ganha, né, corpo aí desde 2003, né, propondo um debate de forma enviesada, porque o seu objeto, né, de ataque, o seu objeto de crítica
são justamente os professores, né, desconsiderando uma série de dispositivos, desde a Constituição de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que reforçam o que nós já temos, né, no artigo 206 da Constituição, mas os artigos 1º, 2º e 3º, principalmente, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trata justamente dos fins, né, e dos princípios da educação, que são fundamentados exatamente nisso, né? Na tolerância, na valorização profissional, né? Na pluralidade de ideias. Né? Então, nós entendemos que esse debate ele precisa ser outro. Né? O movimento da escola sem partido, né, precisa entender que não há quem defenda a escola com partido, sem partido. Nós defendemos a escola pública, gratuita, laica, né, onde nós tenhamos condições de exercer, né, as funções da escola, né, as funções sociais da escola, para as quais né, a gente vem aí numa luta, né, no Brasil, desde 1930, foi quando se falou em educação para todos pela primeira vez. Né? De lá para cá, né, nós constituímos um movimento em defesa da escola pública, fizemos um amplo debate na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na última Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que foi o resultado aí desse avanço que nós tivemos na Constituição Federal, que é considerada a Constituição Cidadã. Esse debate vem sendo feito de forma pública e aberta. Né? Ao passo que o debate da escola sem partido, né, nós vimos ontem, né, na comissão, lá na Câmara, né, um debate a portas fechadas. Né? Quando nós inserimos a gestão democrática na LDB, né, foi justamente isso, criando espaços de democratização, né, de democracia, para que as famílias participem do debate, com os conselhos escolares, né, então, para que as famílias venham discutir. A defesa da escola pública, ela passa por isso, por ouvir a sociedade, para ouvir a sociedade organizada, né, o movimento de educação, ouvir os educadores. Então, é nessa perspectiva que nós entendemos que o debate precisa ser feito. Ok, professora. Passar a palavra agora para o deputado federal Vitório Galli, que também é professor, né, e que também vem discutindo a questão da escola sem partido. Boa noite a todos que estão em sintonia com esta emissora, em nosso querido estado de Mato Grosso. Eu estou analisando aqui e estou vendo a situação que está havendo um embate de desigualdade aqui, né? Trouxeram 2 para falar contra a escola partido e eu sozinho. Então está 2-1 aqui, está tendo uma desigualdade. Então, eu sou a favor da escola sem partido. E você fez uma pergunta, por quê? Para quem? A escola sem partido, Cris, é para a minoria. É uma minoria de pessoas que precisam entender o que é escola sem partido. Tá? Porque as pessoas falam tanto na questão de livre expressão, mas o professor na sala de aula ele não tem liberdade de expressão. O professor na sala de aula, ele é pago, não é pelo Estado, é pelos pais dos alunos que estão ali, tá entendendo? É pago pelos pais dos alunos, porque quem contribui com seus impostos são os pais dos alunos. Então, automaticamente, o Estado só repassa o dinheiro para nós, porque quem paga são os trabalhadores, os que geram impostos para esse país. Então, o papai e a mamãe quer ver um professor que ensina de fato a matéria que ele foi contratado pela escola, não interessa se é pública ou se é privada, ou é particular. A escola sem partido cabe em todas as escolas. O professor é pago, se ele foi contratado para ser um professor de geografia, ele é pago para ensinar geografia. Se ele foi contratado para ser um professor de história, ele é pago para ensinar história. Se ele foi contratado para ser um professor de filosofia, é pago para ensinar filosofia. Por que ele vai transmitir ideologia para os alunos? Por que ele vai fugir do seu parâmetro? Por quê? Então, escola sem partido, ela foi gerada, nascida entre os próprios alunos, entre os pais e até entre professores que não concordam com colegas que estão desvirtuando a sua missão principal de ensino. Tá? Então, é para isso que veio a escola sem partido. É para, de fato, disciplinar
eu que sou professor, os demais professores em sala de aula, que ele não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão do professor, se ele for de professor de português, é para ensinar português. Mesma coisa, eu quero ir para o aeroporto. Eu pego um taxista, um Uber. Naquele momento, eu estou contratando ele para me levar para o aeroporto. Aí ele não tem liberdade de direção, não. Ele está sendo pago para me levar para o aeroporto ou para a rodoviária. Então, se eu quero ir para a rodoviária e ele vai para o aeroporto, está errado. Então, o professor tem a mesma forma. O professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. Ele tem que ensinar aquilo que ele foi contratado e pago pelos papais, pelas mamães e os alunos que estão ali para aprender. Então, é por isso que a Escola Sem Partido veio, para disciplinar a situação. E isso não é coisa que surgiu agora, não. Isso surgiu foi lá em 2004, que vem trabalhando a situação. E foi criando corporação, musculatura, e os pais estão entendendo essa situação. Então, nós temos que dar um basta nisso. É para a minoria, Cris. Não é para a maioria, não. Obrigado. Ok, deputado. Nós finalizamos esse primeiro bloco do programa GW100. Vamos a um breve intervalo e logo mais voltamos tratando aí do tema Escola Sem Partido. Estamos de volta com o segundo bloco do programa GW100. E o nosso tema de hoje é Escola Sem Partido. Escola Sem Partido para quem? E aí, eu quero entrar agora aqui, né, numa temática com os nossos convidados, inclusive trazendo aí, fazendo uma ressalva com relação à fala do deputado Vitório, né? Que é com relação à nossa bancada. Lembrando que o programa GW é um programa de opinião, então a gente sempre tenta trazer aí as diversas frentes para que a gente possa ter aí, aqui no programa, essa pluralidade de ideias, né? Por isso nós temos aqui, né, o professor Fábio, que vem fazendo essa discussão, é uma discussão que ele vem fazendo, inclusive, no âmbito nacional. A professora Alane, que é professora e que também hoje está na condição de gestora dentro do Instituto Federal de Mato Grosso, e o deputado Vitório Galli, que também é professor. Então, sempre buscando aí trazer as mais diversas frentes de representação para que os nossos temas possam ser melhor debatidos aqui no programa GW100. Bem, mas voltando então ao nosso tema, eu quero fazer uma outra reflexão de algo que aconteceu recentemente, né? Que foi sobre a deputada eleita, Ana Caroline Campinolo, né? Do PSL de Santa Catarina, que ela fez uma publicização pedindo aos seus alunos, ou mesmo alunos do estado como um todo, que fizessem filmagem daqueles professores que, em tese, não estariam aí cumprindo com aquele que é o seu ofício efetivo, né? Ou seja, com aqueles professores que, em tese, na fala da deputada, poderiam estar aí doutrinando alunos. A deputada acabou, né, sendo processada pelo Ministério Público, a Justiça acatou, e aí a questão de filmar os professores acabou ficando inviabilizada e essa campanha não vai mais prosseguir aí no estado de Santa Catarina. No entanto, né, nós tivemos na semana em que isso aconteceu uma fala do nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, dizendo que só o mau professor se preocupa com isso daí. Ou seja, só o mau professor se preocuparia com a ideia de ser filmado em sala de aula. Então, quero perguntar sobre isso para os nossos convidados, até em tempos que a gente vem falando também da própria questão de assédio, né? E retomando uma pesquisa que tivemos essa semana, que o professor brasileiro é um dos professores que vem sendo menos respeitado. Inclusive, 1 a cada 10 pessoas que responderam à pesquisa demonstraram aí o desprestígio hoje da profissão de ser professor, basicamente aí considerando as próprias condições no qual essa profissão está inserida. Então, quero começar aqui pelo Fábio, falando novamente agora sobre esse ponto que a gente está trazendo. Olha, Cris, eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita, de forma muito clara e objetiva, é que existe um ataque à educação nesse país. Um ataque à educação pública por várias frentes. A Escola Sem Partido é uma frente ideológica, e é bom deixar claro que ideologia todos nós temos, quando nós vestimos uma roupa, quando nós nos manifestamos, né, no bar, na escola, no trânsito, no ponto de ônibus, a gente está expressando ali conjunto de ideias, opiniões, visões de mundo, leituras da realidade diversas,
que traduzem a forma como a gente foi educado, que traduzem a forma como a gente retransmite as informações que chegam a gente pela televisão, pelo WhatsApp, pela imprensa, pelos Facebook, pelas mídias sociais. Então, não existe essa neutralidade. Primeira coisa que tem que ser colocada. E todas as instituições formativas, né, elas possuem algum tipo, algum nível de concepções ideológicas que são visões da realidade, são visões do mundo. Eu estou tratando aqui a ideologia de uma forma mais generalista, porque existem outras conceituações ideológicas. Então, a escola, naturalmente, todos nós como seres humanos, apresentamos pontos de vista. Agora, a escola está sendo atacada, a educação pública e os trabalhadores em educação estão sendo atacados pela Frente Escola Sem Partido, pela contra-reforma do ensino médio, já vem sendo atacado há anos, seja nos governos de direita, seja nos governos pretensamente de esquerda, quando reduz recursos para a educação por conta da dívida pública, e esse é um nó górdio, né, da sociedade brasileira, porque tudo está interligado à questão da dívida pública, recursos para o meio ambiente, recursos para a Secretaria de Educação, recursos para a saúde. Por isso a onda de privatização, inclusive o governo Jair Bolsonaro pretende destravar, né, e aí jogar esse país num fundo, né, do poço em relação às privatizações, porque nós vivemos a 8ª economia do mundo, mas é a 10ª em desigualdade. É a 10ª em desigualdade. Mas deixa essa questão agora num canto, no momento, para a gente voltar à sua pergunta inicial. Primeiro, é um verdadeiro ofensa, né, que essa senhora, que é professora, se não me engano, professora de História no estado de Santa Catarina, recém-eleita deputada estadual, é uma ofensa e é uma agressão moral contra os seus próprios colegas, trabalhadores de educação, insinuar que todo e qualquer trabalhador em educação é um doutrinarista, que não é verdade, né, e incentivar estudantes menores, né, ao abuso de autoridade. Né? Agora nós, os trabalhadores de educação, somos acusados de doutrinarismo, sobre a inocência dos estudantes, e essa senhora, né, incentiva estudantes a entrarem dentro de sala, a filmarem professores, já preventivamente criminalizando o ato da educação, né, para muitas vezes fazer seleções de uma fala isolada e depois isso viralizar na internet e alimentar uma onda contra o professor, contra a escola, contra a educação, uma onda marca-artista, né, uma verdadeira histeria que está sendo colocada nesse país. E mesmo que o projeto Escola Sem Partido não seja aprovado na Câmara e no Senado, culturalmente ele já está instituído. Né? Então a perseguição, o assédio, já colocaram o trabalhador em educação como se fosse um bode expiatório das mazelas que a educação pública e que a sociedade brasileira vivencia. Eu quero aqui deixar claro que o espaço da educação é um espaço de debate, é um espaço aberto, democrático, de crítica. A gente não forma cidadãos apenas com uma visão, tem que ter o contraponto, tem que ter o contraditório, para que o próprio indivíduo, e a gente não pode subestimar a capacidade dos estudantes, né, ao observarem as contradições, tirarem as suas conclusões. A ditadura militar, eu fui criado, na época da ditadura militar, com uma educação extremamente rígida. Não tive aula de filosofia, não tive aula de história, tive aula de moral cívica, tive aula de OSPB. E eu me lembro muito bem que quando a gente questionava determinadas coisas para os nossos professores, né, eles simplesmente assentavam numa determinada linha. Olha, isso não nos impediu de procurar outras leituras críticas. Isso não nos impediu de tentar contrapor essas leituras críticas e formar opinião. Então, é uma ilusão, e além de ser uma ilusão, é um autoritarismo querer cercear o livre direito, não de expressão, nisso eu concordo com o professor Vitório, mas de cercear o livre direito de cátedra do professor, de poder trabalhar da melhor maneira possível, didaticamente. São pessoas que estudam 4, 5 anos, né, para poder ter uma formação acadêmica adequada para propiciar ao estudante, independente da sua classe, da sua origem, a capacidade dele decodificar a realidade e não ficar pensando apenas com um único olhar, que geralmente é o olhar da mídia. Quero deixar claro aqui que hoje quem faz doutrinarismo ideológico nesse país não é a educação, mas são os grandes veículos de comunicação de massa. Né? Isso tem que ser dito para o trabalhador, para a trabalhadora, para o pai e para a mãe que estão nos observando e para os estudantes que estão assentados aqui. Como foi colocado aqui, né, se o trabalhador em educação é pago legitimamente com os impostos, que nesse país são muito altos, pago pelo trabalhador, pela trabalhadora, as empresas de comunicação são concessões públicas.
e deveriam, inclusive, ter um código de ética, porque muitas delas mentem em relação à realidade socioeconômica e cultural desse país. Mas voltando a esse triste exemplo dessa colega, que eu não sei nem se dá para se chamar de colega, né? Porque ela criminaliza o ato da educação, foi um assédio, foi uma afronta, é um crime, porque trabalhador em educação nenhum pode ter sua aula filmada sem o consentimento prévio, porque isso pode ser editado, e ela está insinuando e está estimulando um crime, e foi devidamente repreendida pelo Ministério Público do seu Estado, e foi mais do que isso, devidamente repreendida, né, pelo conjunto da sociedade, que em menos de 3 dias manifestou mais de 500 mil assinaturas contra esse ato inusitado e infeliz dessa cidadã que se coloca como deputado. E já começa muito mal, diga-se de passagem. Ok. Professora Marilane? Isso eu quero começar concordando com o colega, né, dizendo que todos nós, né, que trabalhamos no setor público, somos pagos com dinheiro dos contribuintes, inclusive os parlamentares. Né? Então, por que somente os professores, somente a escola, não pode exercer, né, o seu direito assegurado na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, de um espaço plural, né, de ideias. Né? Nós entendemos que esse debate, né, ele acontece por algo muito mais que tem um pano de fundo aí. O Demerval Saviani já diz, né, que se nós queremos, de fato, que esse país se desenvolva, a educação precisa estar no centro desse desenvolvimento. É impossível pensar que o nosso país vai se desenvolver, né, onde a escola e os docentes, né, os professores, os educadores, sejam atacados o tempo inteiro. É impossível você exercer a sua profissão plenamente, né, onde você está sob domínio do medo. Né, porque é isso que ações, né, como essa, né, da parlamentar lá do Santa Catarina, né, traz. É o medo, né, é assédio moral, isso é crime. Isso precisa ser denunciado por todos os educadores que estiverem sofrendo esse tipo de assédio. Né? Porque é impossível. Ora, né, eu tenho visto muito esse debate, acompanhado esse debate e visto os professores expressarem, né, qual o momento, né, qual é o tempo que nós temos para fazer doutrinação na escola. Não sobra tempo, nós temos que cumprir 200 dias letivos, 800 horas. Nós temos que nos preocupar com o projeto político-pedagógico da escola, né, que traz ali, né, que discute, né, o currículo. Qual é o currículo da escola? Eu penso que esse debate, né, do currículo, do processo de avaliação que nós estamos ali, né, você vai ensinar para quê, para quem, como. Esse é o debate necessário, né, que nós temos que fazer na escola, né? E quando nós instituímos ali a gestão democrática, é justamente para permitir que diversos atores façam esse debate na escola. Não cabe, então, dizer que os professores são doutrinadores. Ora, né, qual é o professor que vai ensinar geografia? Né? Vamos pegar numa perspectiva mais geral, né? Sem discutir, por exemplo, ali na geopolítica, né? Você vai discutir petróleo, você vai discutir, né, ocupação de território, né? Sem discutir o papel dos índios, sem discutir o papel das mulheres, o papel dos negros, e numa perspectiva histórica, inclusive. Né? Isso é impossível. Então, quando você cria mecanismos, né, para que você não discuta nessa perspectiva, nós estamos aí anulando, né, as construções históricas que nós temos. Né? Então, nós entendemos que esse problema, né, esse tipo de situação, que eu tenho certeza que não está acontecendo só lá em Santa Catarina, não, mas em diversos outros espaços, né, tentativas, né, de se intimidar os professores. Então, isso precisa ser denunciado. Né? Entendemos também que o debate ele precisa ser
maior, precisa, sabe, a gente precisa discutir o currículo, precisa discutir a escola. Como o colega disse, né, nós estamos sendo atacados aí, né, na discussão da reformulação do ensino médio, né, e ao mesmo tempo se amplia a educação à distância no país, né, mas com que condições? Eu digo para vocês, hoje é praticamente impossível você dar conta de atender os 20% que já está na legislação. Se você amplia para 30%, né, educação à distância no ensino presencial, imagina o ensino à distância, né, da forma como se tem pensado aí. Ok, professor. Passar agora para o deputado Vitório Galli, para trazer esse questionamento para a gente acerca desse ocorrido e também com relação à fala do atual presidente. Ok. Bom, vamos começar pelo presidente. Tá? Presidente eleito, né? Concordo com ele em número e grau, tá? Por quê? Porque eu sou professor, para mim é um prazer eu em sala de aula, alguém filmar minha aula e divulgar nas redes sociais. Agora, se eu não quero que isso aconteça, então eu tô fazendo alguma coisa errada. Que mal tem um aluno gravar minha aula e colocar na rede social? A não ser que eu estou fazendo alguma coisa incorreta, tá certo? A deputada, ela não infringiu em nada. Inclusive, eu lamento o professor Fábio nem querer chamar ela de colega. Ela simplesmente, ela está dando direito do aluno questionar o seu direito de sala de aula também, tá certo? E ela nunca disse que todos os professores estão nessa situação desse professor. É minoria. É o que eu respondo a sua pergunta, não é? A escola sem partido. Eu digo que ela é aplicada para a minoria, não é para a maioria, não. Nós temos muitos professores que estão dignos, estão lá, porque de fato tem chamada para ser professor. Porque tem muitos que não tem chamada para ser professor. Está lá porque não tem outro emprego, está lá em sala de aula, para fazer bico, tá? Mas quem de fato tem chamada, respeita aluno, respeita pai de aluno, respeita os conteúdos programáticos que foram estudados para ensinar para os alunos. Então é nesse sentido que a deputada colocou essa situação. E é nesse sentido que o nosso presidente Bolsonaro também apoiou ela. Porque se o professor está falando a coisa certa, que mal tem? Que mal tem gravar e colocar nas redes sociais? Vai ser bom para mim, que eu vou ser divulgado. Opa, eu estou na mídia. Se eu estou falando bem, vai viralizar o meu nome. Tá entendendo? Que medo tem um professor de ser gravado na aula dele? Por quê? Tá? Agora, outra coisa interessante é que o que nós temos que colocar na sala de aula, inclusive vocês dois se contradizendo aí, né? Estão dizendo que o professor é mal salariado, ele não tem respeito. O PT ficou 13 anos no governo. Por que não corrigiu isso? E o PSDB que antes era, somando o PSDB com o PT e os outros que ficaram lá 30 anos de esquerda, por que a esquerda não regularizou isso? Por quê? Se está mal salariado, o governo foi da esquerda. Se os professores são mal respeitados, o governo foi da esquerda. Se os educadores não estão no centro, como você falou, como a professora falou, do país, o culpado quem é? Quem estava no governo era a esquerda. Por que não fizeram isso? Então, eu lamento essa situação. Por isso, quando vem o de direita falando as coisas, a gente não pode falar. Não pode falar. Que é isso, gente? Nós temos o direito e a liberdade de falar o que quisermos na rede social, no Facebook. Mas em sala de aula, o professor é obrigado a ensinar lá. Outra coisa que se contradizeu aqui, né? Gente, não houve ditadura militar. Essa questão de ditadura militar, quem programou este nome foi a esquerda e a mídia. Tá entendendo? Houve regime militar. Ditadura não. Quem falou que é ditadura eram os barraqueiros, eram os de esquerda, eram os revolucionários, eram aqueles que eram presos por fazer baderna, chamavam o governo de regime militar de ditadura. Tá entendendo? Mas, de fato, foi na ditadura que não houve roubalheira. Os presidentes, até para morrer, tiveram que fazer caixinha para comprar caixão, porque não tinha dinheiro. Porque eles não roubavam. Infelizmente, nós temos um presidente preso hoje. Por quê? Porque roubam. Tá entendendo? Então, tudo isso, gente, é descaso. Onde foi o dinheiro da Lava Jato? Os ladrões da Lava Jato. Não podia estar na educação? Não podia estar na saúde? Não podia estar na segurança? Não podia, você que é professor, ter um salário melhor? Eu também recebo dinheiro de imposto, sim. Não fujo disso. Mas eu honro a minha situação. Minhas mãos são limpas. Tive oportunidade
de receber propina, mas eu fui educado. A educação vem de... Não é professor que dá educação para os filhos da gente, não. Quem dá educação é papai e mamãe. São os melhores professores de educação, é papai e mamãe. Agora, nós somos professores, nós somos obrigados a transmitir ensino. Inclusive, já fiz uma proposta para o presidente da República, trocar o nome do Ministério da Educação. Tirar a educação do Ministério. É Ministério do Ensino, porque educação se vem de casa, do berço. Os melhores professores de educação têm nome e sobrenome. É papai e mamãe. Está entendendo? É por isso que nós temos a situação. Inclusive, eu sou professor, você de antemão, você vai saber a notícia agora. Eu determinei de emenda de bancada 150 milhões para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Porque a educação tem que estar em primeiro lugar. Educação é coisa número 1. Professor tem que ser respeitado. Por isso que eu sou a favor que em Mato Grosso, em todo o país, que todas as nossas escolas sejam militarizadas. Para ter o direito de respeitar professor e professor respeitar aluno. E ter a questão da hierarquia. Quantos professores hoje, professor Marilene, é colocado no canto da escola e aluno com faca na mão? Com revólver. Mochila, já foi pegado aluno com revólver na mochila, com faca. Infelizmente, quem estava no comando e quem está no comando até dia 31 de dezembro ainda é a esquerda. Mas vai mudar isso. Ok, o nosso debate aqui está bastante acalorado, né? Está tendo aqui bastante divergência com relação a essa discussão, que é muito bom para você que está em casa, que pode acompanhar aí melhor sobre as temáticas que são discutidas aqui no programa GW100. Nós vamos encerrar esse segundo bloco e já voltamos com o terceiro e último bloco sobre o tema Escola Sem Partido. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa GW100 com o tema Escola Sem Partido. Está sendo uma discussão aqui muito propositiva, trazendo essa divergência de opiniões e ideias. E para você, telespectador que está em casa, com certeza vai ter um debate rico sobre essa temática que está tomando aí as discussões no nosso Congresso e que também está tomando essa discussão na sociedade civil como um todo. E para a gente fechar esse último bloco, eu quero trazer aqui um apontamento e também já pedir para os nossos convidados responderem e deixarem suas considerações finais, que é sobre o texto, né, do projeto de lei da Escola Sem Partido. Esse texto, inicialmente, ele tratava da fixação, né, de deveres para os professores, ou seja, proibições para os professores do que eles não deveriam pautar dentro de sala de aula. Mas já passando por algumas modificações, uma delas agora é com relação à não possibilidade de discussão dentro do espaço escolar sobre discussão de gênero e sobre orientação sexual, inclusive a limitação dessas temáticas dentro dos materiais didáticos. Então quero perguntar aqui para a nossa bancada o que vocês pensam sobre esse ponto específico da lei, né, do projeto Escola Sem Partido, e também já deixar as considerações finais aí para a gente sobre essa temática e para o nosso telespectador que vem nos acompanhando. Fábio. Olha, Cris, nos 3 minutos, né, vou tentar ser extremamente preciso, é a demonstração cabal de que o projeto ele é restritivo, punitivo, porque ele não é só restritivo, ele prevê punições de temáticas que são temáticas sociais, abrangentes, que estão batendo na nossa porta, estão presentes na rua, não tem como não discutir a questão da homofobia, a questão do feminicídio, do machismo, do racismo. Esse país ainda é um país racista, apesar de todos nós sermos afrodescendentes, temos também sangue indígena, sermos mestiços, mas há uma pauta conservadora em curso, há uma disputa que não é uma disputa pelo poder, é uma disputa de sociedade que está colocada. Estão tentando utilizar a lei da mordaça para evitar que a gente faça esses debates e apresentem de forma crítica as contradições do sistema, a homofobia, há racismo, há machismo, há perseguição às minorias, há uma situação de desigualdade nesse país muito grande, mas isso não pode ser discutido. Isso tem que ser escondido. E a grande mídia não faz essa discussão e quando faz de forma gourmetizada.
Por isso que é importante a gente defender a escola democrática. E aí, muito sinceramente, né, é um projeto ideológico, de uma ideologia, e respondendo no primeiro bloco, muito claramente conservadora, porque quando o professor Vitória apresenta aqui a defesa da militarização, eu não estou aqui defendendo a liberdade de opinião, mas a liberdade de cátedra. E nesse modelo novo que estão tentando instaurar, eu não posso, então, enquanto professor, baseado num conjunto de teses, de obras, de interpretações, de teóricos intelectuais do Brasil e de fora do Brasil, atestar que houve sim uma ditadura militar. Se eu falar em ditadura e não falar mais regime, ou movimento, como agora o Dias Toffoli quis falar, né, divergindo, inclusive, de toda uma corrente histórica em relação às ditaduras que aconteceram na América Latina e o porquê que aconteceram, eu vou ser punido. Porque eu estou contrariando a moral de um determinado grupo dominante. E vai ser assim com relação à questão feminina, vai ser assim com relação às demais questões que são pendentes e claras do nosso país. Eu queria aproveitar e fazer um breve merchandising, né, nesse livro. Quem se interessa, quem é a favor da Escola Sem Partido, quem ainda não entende a Escola Sem Partido, quem quer ter alguma opinião sobre o que é educação nesse país, por favor, leia esse livro organizado pelo professor Gaudêncio Figoto, pelo professor Fernando Pena e Felipe Queiroz, que traz de uma forma lúcida, crítica e contestadora todo o conjunto histórico do que vem a justificar esse movimento e o cenário da educação pública hoje no país. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade, pedir desculpas por ter talvez me exaurido em algum outro assunto e dizer que essa luta é uma luta constante de todos aqueles que defendem a educação pública, que a educação é a única ponte segura para os trabalhadores desse país avançarem e superarem as contradições desse modelo sistêmico que nós vivenciamos e que a gente espera ser realmente um país mais justo e democrático para todos, e não um retrocesso conservador, né, e fechado apenas numa única visão. Ok, Fábio. Professora Marilane, entrar nesse tocante aí da mudança do texto, né, que retira a possibilidade de discussão, orientação sexual, discussão de gênero, como é que você vê isso? E gostaria que também você já deixasse suas considerações finais sobre o tema. Então, respondendo também, né, foi problematizado, a problematização do programa de hoje, né, e como o próprio deputado disse, a Escola Sem Partido, enquanto um movimento, né, é para poucos, né, é para alguns, é para uma minoria. Nosso entendimento é que a escola é para todos. Se é para todos, ela é para os negros, para os indígenas, para as pessoas com deficiência. A escola é para as mulheres, e aí é por isso também que a gente discute gênero. A escola precisa discutir gênero, não para separar a família, como se diz, né? Como tem sido dito recorrentemente, mas é muito pelo contrário, para contribuir com as famílias, para que as nossas meninas e os nossos meninos não sejam assediados sexualmente. É para que as meninas não venham para a escola com histórico de violência doméstica. Todas as salas de aula você tem um relato de violência doméstica. Então, existe uma nota técnica do MEC, né, muito importante, que diz por que nós devemos trabalhar gênero, né, as relações étnico-raciais, enfim, é numa perspectiva científica. Né? Não é numa perspectiva de uma ou outra, de um ou outro credo. Né? E nós precisamos ter liberdade também, né, de fé, de credo, porque na escola, né, como o colega disse, nós recebemos todas as matrizes religiosas, né, todas as religiões estão ali, então não é a escola, né, e eu concordo também, não é a escola que vai dar a educação que deve ser dada para a família. Isso está assegurado na Constituição, está assegurado na LDB. Né? O papel da escola é outro. Né? E a família está convocada a vir discutir com a escola. Né? Nós já dissemos, está assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então a escola precisa sim discutir a diversidade, precisa sim, né, discutir esse conjunto de situações para que, né, nós não tenhamos aí problemas que são recorrentes, como o bullying, né, como a intolerância que a gente vê cada vez mais, como a violência. Então, é por isso que nós precisamos debater, a escola precisa ser o palco de todas essas discussões. Agradecer, né, o convite, né, nós estamos aí à disposição para os debates, dizer que a população precisa ser esclarecida. Então, só debates como esse que permite
que as pessoas, né, tenham a possibilidade de compreender esse debate. Ok, professora. Professor Vitório Galli, deputado, entrar aí nessa temática, né? Muito provavelmente o senhor vai estar aí no Congresso também discutindo sobre a escola sem partido, sobre esses apontamentos, sobre esse novo apontamento agora, que é a questão da não discussão de orientação sexual ou mesmo a discussão de gênero. Como que o senhor avalia, né? E também gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais sobre a temática. Ok. Bom, primeiramente eu quero começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e conhecer a professora, o professor, tá? Um prazer muito grande. E parabenizar você, Fábio, que você está usando o relógio que o mito usa. Só que infelizmente está no braço esquerdo, deve ser no braço direito, né? Entendeu? Isso é importante, tá? Pelo menos já está caminhando. Acho que vou mudar e em relação à questão da escola sem partido, sobre educação sexual, infelizmente, o papel do professor não é entrar nas áreas de intimidade dos alunos. Isso tem papai e mamãe para fazer isso, tá? Foi falado também aqui sobre a questão de feminicídio, mas não se fala de hominicídio, né? Tem muitas mulheres matando homem também, matando marido, decepando órgãos genitais, assim por diante. Ninguém fala nisso, tá? Por quê? Então, o crime não é só contra a mulher, o crime é crime para todos. É mulher, é homem que está morrendo, esse é mal. Quem matou tem que ir para a cadeia. Não interessa o que aconteceu. Se foi o homem que matou a mulher, se foi a mulher que matou o homem. Então, a lei, a Constituição é soberana e é para todos. Eu não sei para que essa discriminação. Mataram um gay. Quer dizer que o crime de um gay é maior do que de um hétero? Por que essa situação? Essa agregação? Infelizmente, a esquerda está fazendo isso. A esquerda está separando os povos brasileiros. Está separando um grupo de índio para lá, está separando o branco para cá, o negro para lá, o amarelo para lá, o pobre para um canto, o rico para o outro, o agronegócio para o outro, o pequeno produtor para o outro. Isso são agregações e quem plantou isso no Brasil foi a esquerda. Infelizmente, tá? Então, a minha colocação, eu defendo a escola sem partido, faço parte, estive lá ontem no debate, na discussão, foi um bafafá danado ontem lá, nem deixar nós votar o que é para ser votado, porque esse pessoal, em vez de ir lá para discutir, não vão para discutir, vão para fazer bagunça, é para fazer baderna. Então é por isso que muitas coisas tem que ficar fechado lá, e isso está garantido na lei, no regime interno da casa. Se tem baderna, pôr os badernos para fora. Então, são situações que nós temos que trabalhar isso, tá? E fica você, papai, mamãe que está nos ouvindo, você vai fazer a discussão aí, ver o que é melhor para o seu filho. E como você fez merchandising do seu livro, eu vou fazer a merchandising negativa aqui também. Olha aqui, ó. Quem conhece esse livro? Vocês conhecem? Isso aqui, gente, é o livro que o MEC vai lançar, que nossas crianças vão ter o ano que vem, em 2019, que infelizmente fala de sexualidade aqui dentro, ó. Por que coloca isso aí? Por que criança... Olha só. Por que criança... Eu até sebrei aqui, ó. Dando apelido para os órgãos genitais da menina e do menino. Aquelas palavrinhas que eu não vou falar aqui, porque eu tenho respeito quem está nos ouvindo na sua casa. Viu, papai e mamãe? Isso aqui que seu filho vai receber, ó. Mas nós vamos trabalhar para isso não acontecer. Eu já estou tudo recolhido, estive ontem no MEC, no FNDE, e vou levar para o nosso presidente Bolsonaro, para ver se impede que essa nojeira vá para os nossos filhos. Inclusive, falar em nojeira, mais uma vez o MEC errou. Uma nojeira, uma vergonha no Enem. Colocar palavras de baixo escalão. Os nossos filhos e nossas filhas terão que frequentar boate gay, putaria, tá? Para responder pergunta do Enem. Isso não pode acontecer, gente. Pelo amor de Deus. É por isso que nós defendemos. Tá? Escola sem partido. Tem que doutrinar, sim, essa minoria de professores que não estão respeitando para que eles foram chamados em sala de aula. Deus abençoe a todos. Não esqueça, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa GW100, tratando aí da temática da escola sem partido. Escola sem partido para quem, né? E aí trazendo para você em casa pensar, escola sem partido ou lei da mordaça? Eu acho que o programa aqui nós poderíamos ter 2, 3 para poder fazer essa discussão e a gente não encerraria, haja vista aí, né, como é plural essa discussão e como ela é tão necessária tanto para a nossa população, como para os nossos professores e para os nossos alunos.
Lembrando para você que está em casa que agora, no dia 13 de novembro, o Congresso vai estar votando em sua comissão especial sobre aí a introdução, ideia geral do projeto da Escola Sem Partido. Então, pedir para que vocês também possam acompanhar, acessem aí os sites públicos que estão fazendo a discussão sobre isso, para também poder se posicionar, para poder opinar sobre essa temática. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês aqui, que se dispuseram a fazer essa discussão conosco. O professor Fábio Bezerra, mais uma vez, que é do Cefet de Minas Gerais, está aqui em Mato Grosso, né, numa roda de eventos, discutindo educação, discutindo Escola Sem Partido, discutindo aí o currículo, né, nacional. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Professora Marilane, que também recebeu o convite aí, né, de muito bom grado. Professora que também hoje é gestora dentro do IFMT, que é uma instituição referência aqui no estado de Mato Grosso. Então traz aí o seu olhar tanto como docente, mas também como gestora de uma instituição de ensino. Muito obrigada, professora Marilane. E também agradecemos a presença do deputado federal Vitório Galli, que também é professor, né, atua aí hoje nas frentes de filosofia, de teologia, e vem fazendo essa discussão tanto no âmbito nacional como no âmbito local sobre a Escola Sem Partido. Obrigada mais uma vez pela sua presença e obrigada para você que nos acompanhou nessa discussão. Não perca, no próximo domingo estaremos no ar com mais um programa GW100.